Boa noite, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à Cinemateca do MAN. Estamos aqui numa noite especialíssima. É um prazer ver a Cinemateca cheia, ver a Cinemateca cheia de gente de cinema, que faz cinema, né? Principalmente, né, na grande maioria, por trás da câmera ou na finalização. É muito bom estar aqui num documentário sobre um montador, que está com nome na história do cinema brasileiro, assim como várias pessoas aqui sentadas para ver esse filme tão, né, já tem o seu nome na história do cinema brasileiro. E é muito bom chamar, né, o meu amigo, né, Luiz Alberto Rocha Mello, conhecido também sob a alcunha de Morris. Quando a gente conversava, né, e se reunia na Contracampo, ele assinava como Luiz Alberto Rocha Mello, mas todo mundo chamava ele de Morris, e agora ele é o Luiz Rocha Mello, o cineasta Luiz Rocha Mello, na verdade já era, antes de ser da Contracampo, já fazia os filmes dele, enfim, é uma figura singular, tanto na pesquisa, né, universitária, quanto na publicação de livros e como realizador de filmes, mas eu acho que esse é um filme muito particular. Eu sei que ele já conhece o Dadá há muito tempo, né, é uma amizade, enfim, longa, e é muito bonito quando uma amizade, né, ao longo dos anos vai virando filme, e para falar disso eu queria chamar o palco Luiz para dar umas palavrinhas. Bom, fico sempre assim emocionado quando tem sessão, então eu até segui a dica aqui da Bárbara Daniel, que vai estar depois no debate, fiz uma cola, porque basicamente a minha fala aqui eu quero agradecer a pessoas e também a entidades, enfim, empresas que foram também fundamentais para esse filme. Bom, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, que, para mim, é uma felicidade muito grande fazer essa pré-estreia aqui na Cinemateca do MAN, não só pelo espaço, mas porque a Cinemateca do MAN ela foi coprodutora, né, desse filme, né? Então, graças à participação, à coprodução da Cinemateca do MAN, é que esse filme está sendo exibido hoje, né, e pôde circular também nos festivais. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio, agradecer a equipe, né, o Rui, Zé Quental, em especial Hernani Heffner, que foi a pessoa que, desde o início, acreditou no projeto e, enfim, possibilitou a entrada da coprodução do MAN, né, da Cinemateca do MAN. Então, enfim, eu acho muito bacana o fato de ser uma coprodução da Cinemateca e também em parceria com o grupo de pesquisa da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, que, em parte, por conta dos equipamentos desse grupo de pesquisa, que a gente também conseguiu realizar o filme. Então, essa parceria entre a UFJF e a Cinemateca do MAN, eu acho uma coisa muito bacana, eu fico muito feliz com isso, né? Bom, muitas pessoas participaram do filme, foi um filme feito ao longo de muito tempo, e então foram múltiplas equipes também, né, que participaram, né, do filme. Eu queria agradecer a todos, eu não tenho como citar todo mundo, mas gostaria de agradecer especialmente aqui a produtora do filme, Ana Karine Balalé, que não pôde estar aqui, mas que é a pessoa que está desde o início também acompanhando tudo, né, e que eu tenho certeza que, nesse momento, está jogando todas as energias positivas para ser uma excelente sessão. Então, um agradecimento especial para a Ana. E agora, vou pedir paciência de vocês, mas eu preciso fazer aqui uma série de agradecimentos que eu acho que são importantes. Esse tipo de filme é um filme que conta, ou que precisa contar, com muitas imagens de arquivo. Então,
eu queria agradecer as pessoas que cederam as imagens de arquivo, né? Bisa Viana e o Centro Afro-Cariocas Osmo Bulbul, Márcia Pereira dos Santos, Ivelise Santos e Regina Filme, Maria de Andrade, Alice de Andrade, Ricardo Spencer, Kátia Mezel, Rosenberg Cariri, Cariri Filmes, Otávio Bezerra, André Sampaio, Gabriela Guzmão, Luiz Abramo, Rubinho Jacobina, Helene Inês, Sinais Ganzerla, Jeans Ganzerla, Mercúrio Produções, Ramon Alvarado, Volney Oliveira, Roque Araújo, Sérgio Pel, Paloma Rocha, Sara Rocha, Eric Rocha, Diogo Dal, Adélia Sampaio, Lígia Reichenbach, o Arquivo Nacional, o Centro Técnico Audiovisual da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Na parte sonora, eu queria agradecer também as pessoas que cederam músicas para o filme. Breno Lira, Daniel 40 e Leandro Vaz. Lúcia Silva e mestra Severina Lopes da Silva. E também, tudo isso graças à ajuda do Kleber Araújo. Eu agradeço também a Vison Digital, Mapa Filmes, Link Digital. E eu queria dedicar essa sessão a uma pessoa muito querida que nos deixou recentemente e que vocês vão ver, inclusive, ele aqui no filme, que é o Alexandre Tadeu Ferreira de São Pedro, que foi uma pessoa do cinema, um amigo muito querido, não só meu, mas, sobretudo, do Dadá, que conviveu anos e anos com ele. Eu queria dedicar a sessão ao Tadeu. Tá? Agradecer mais uma vez, uma salva de palmas para o Tadeu. Agradecer mais uma vez a sessão e chamar agora aqui o homenageado, o personagem título, Severino Dadá, o cangaceiro da Moviola. Boa noite. É o seguinte, eu vou contar uma historinha rápida em relação ao meu namoro com a Cinemateca. Em começo de 71, quando eu voltei de São Paulo para cá, e que tinha passado no Cinema da Boca do Lixo, em São Paulo, de um aprendizado em todos os setores, assistente de direção, assistente de câmera, continuista, até fiscalizar filme eu fiscalizei, em sessões de cinema, essa coisa toda. E prestar uma homenagem ao falecido cineasta paulista, que fazia um cinema de baixo orçamento e muito, como é que se diz, muito realista, o falecido Oswaldo Ribeiro Candeias, grande figura da Boca do Lixo, e com quem eu aprendi muito na sua equipe. E quanto a um namoro com a Cinemateca, eu vou contar para vocês rapidinho. Quando eu chego aqui, em janeiro de 71, eu me hospedo numa pensão na rua Pedro Américo, aqui no Catete. Uma pensão fuleira para caramba. A grana curta, essa coisa toda, né? Mas acontece o seguinte, comecei a fazer uns pequenos trabalhos, essa coisa toda, e chegava o fim de semana, ainda não estava entrosado, sozinho, aquela coisa toda. Geralmente eu pegava um sanduíche de pernil num botequim daqueles do Catete, botava no bolso e me mandava para a Cinemateca. Aqui eu vi Kurosawa, né, Jean Fort, Fellini, cinema novo, o cinema, o realismo italiano, né? Muita gente boa eu vi aqui, Jacques Tati. Aqui foi uma escola grande, assim, de ver. Naquela época não tinha VHS, não tinha DVD, não tinha nada disso. E a Cinemateca, assistindo os debates, essa coisa toda. Não conhecia quase ninguém. Depois é que eu fui conhecendo as pessoas.
Aí, quando apagava as luzes, que começavam a fita dessas, aí eu começava a morder meu sanduíche que estava no bolso. Né? Os povos que iam mordendo, sempre olhando, como é que se diz, de cabeça baixa, mas com o olho na tela, comia o sanduíche inteirão. Né? Antes de terminar a sessão, eu já tinha comido o sanduíche. Saía daqui, assim, à tardezinha, escurecendo, e baixava ali em frente ao Automóvel Clube, no passeio. Geralmente tinha um nordestino com a carrocinha do Angudo Gomes. Essa carrocinha do Angudo Gomes, né, reforçou muito a comida do sanduíche. E, geralmente, era um cara nordestino, e aí eu vou me identificando com ele. Ele sempre fazia um prato maior para mim, sempre tinha uma cachaçinha escondida, essa coisa toda, papo vai, papo vem. E, de repente, eu não estou mais pagando o Angudo Gomes. E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque nas vindas que eu vi aqui à Cinemateca, vendo filmes de grandes cineastas nacionais e internacionais, principalmente os internacionais, de repente, eu sou imortalizado para exibição aqui na Cinemateca pelo Luiz Alberto. Quando eu dirigi o média-metragem sobre Geraldo José, o grande sonoplasta do rádio, do teatro e principalmente do cinema, ele, quando assistiu a primeira cópia no Centro Cultural Banco do Brasil, no Festival É Tudo Verdade, ele me abraçou, beijou na minha testa e disse: "Você me imortalizou através do filme, através do documentário." Isso eu estou dizendo para Luiz. Sou imortalizado porque o tempo passa, o cinema fica, o filme fica, e alguém daqui a 200 anos, 100 anos, como se curte hoje os filmes de Carlitos e filmes do cinema mudo, né? Alguém vai assistir e, de repente, vai ser um descendente meu, pois, afinal de contas, eu já tenho 2 netos e 2 netas. Então, o Cangaceiro da Moviola, apelido dado e disputado, porque o Rogério Sganzella dizia que foi ele que inventou esse apelido. E, do outro lado, Geraldo Sarno, cineasta baiano, dizia: não, quem inventou esse apelido do Cangaceiro fui eu, essa coisa toda. Eu não sei qual dos dois, eu sei que todos os dois me chamavam assim, e devido a eles me chamarem assim, muita gente começou a me chamar de Cangaceiro. Não sei se é porque eu tinha ganho um prêmio com o filme do Rosenberg Cariri, O Curiske Dadá, que eu ganhei um prêmio, um dos prêmios mais importantes da minha vida, da minha carreira de montador, foi no Festival de Havana de 1996, sem ter ninguém do júri que fosse cineasta ou técnico brasileiro, sem ter ninguém fazendo lobby por mim, sem eu ter ido a Havana, nem nada, ganhei o grande coral, que eu considero um dos prêmios mais importantes da minha carreira de montador e editor de som. Curtam o Cangaceiro da Moviola, porque eu estou de coração aberto, lavado e enxaguado de emoções. Um beijo para todos vocês. Boa sessão. Essa é uma sessão, né, um filme sobre um montador e, obviamente, não podia ficar de fora a nossa parceira de longa data, a EDT. Depois do filme, né, enfim, bebam uma aguinha e voltem rápido, porque vai ter um bate-papo, né, teremos mais Dadá aqui nesse palco, junto com o Luiz Rocha Mello e a Bárbara Daniel. E confiram a programação da Cinemateca, man.rio/Cinemateca. O fim de semana, né, teremos cópias novas em 4K
do cinema do Davi Neves, esse outro cineasta fundamental do cinema brasileiro, e dia 18 começa a retrospectiva Otto Preminger, que começa dia 18 agora e vai até o final de agosto. Boa sessão a todas, a todos e a todos. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Bárbara Daniel, estou aqui representando a EDT, que é a Associação de Profissionais de Edição do Audiovisual. E para a gente é uma honra muito grande estar aqui apoiando e junto com o nosso querido benemérito, Severino Dadá, benemérito desde 2022. E para a gente é uma honra muito grande prestigiar, comemorar e estar aqui junto com você, Dadá. Muito obrigada por permanecer vivo, permanecer ativo. Você é uma inspiração muito importante para a gente. E também queria avisar que a gente está filmando o debate, então ele vai ficar disponível nas nossas redes sociais, no YouTube da EDT. Então, depois é só procurarem lá. E queria agradecer o Wellington e o Thales, que estão aí fazendo a gravação. O que mais? E também toda a equipe da Cinemateca. É sempre muito bom estar aqui junto com vocês. Então, queria agradecer ao Rui, ao Hernani, ao José Quental e as pessoas que estão na projeção por proporcionarem isso. E queria, enfim, todos nós assistimos ao filme, parabéns. É muito bom ver como você imortalizou, né, o Geraldo José no Som Sem Barreiras, e o mundo dá muitas voltas, e agora você está sendo imortalizado nesse filme. Parabéns, é muito... Enquanto profissionais desse ofício ainda estão às escuras, né, é muito importante esse exercício de memória, essa mania de registro, né, como o Dadá fala. Então, acho que, assim como o Geraldo José se tornou um filme obrigatório em escolas de cinema, eu lembro de ter visto o Geraldo José, o Som Sem Barreiras, na Darcy Ribeiro, e foi sempre uma referência importante. Eu acho que esse filme vai se tornar, já está se tornando, um documento assim, fundamental para a gente entender a montagem no Brasil, e a partir dessa perspectiva, essa perspectiva de um Severino que não estava na construção civil, mas estava na moviola, esse cangaceiro. E queria comentar um corte que eu achei muito feliz, assim, porque quando Severino é rebatizado, lá no filme Amuleto de Ogum, você faz um corte genial, em que você traz a música do Ogunhê, Dadá, 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 e foi muito bom esse corte, ainda mais pensando que o Dadá não é só um montador de imagens, mas também um montador de som, né? Fez um trabalho excepcional em muitos filmes como editor de som, e também é importante ressaltar isso, né? Montador de som e imagem. E uma outra sequência que me tocou bastante foi a sequência em que a gente adentra a intimidade do Dadá, vê lá a socorro das fotografias ao vídeo, aquele almoço familiar, como acontece também no Amuleto de Ogum, quando o Nelson filma uma cena que estava acontecendo, um casamento, e são imagens documentais daquela família dançando, comendo, rindo. E eu fiquei muito tocada de ver o André lá, tampando o rosto com o jornal, seus netos, sua família. E eu acho que poder chegar mais perto disso é algo muito bonito, assim, de adentrar, de chegar perto. E, enfim, me tocou muito essas duas sequências. E, enfim, queria agora passar a palavra para o Luiz Rocha Mello, mas também queria falar que, enquanto representante da EDT, também é muito bonito ver como o STIC faz parte da sua vida. No sentido, você é uma pessoa politizada há muito tempo, e é muito legal ver essa geração do STIC aqui. Então, EDT, que é uma associação só de profissionais de edição, mas ver também as pessoas do STIC aqui é uma honra muito grande, porque são pessoas que fizeram o cinema brasileiro. Foi muito bom ver o Chakra aqui também, enfim. Eu acho que é um momento muito propício, ainda mais com toda essa precarização e a entrada de inteligência artificial, essas associações se aproximarem, se irmanarem mais, porque as causas são muito parecidas há muito tempo.
em termos de nós conseguirmos dignidade e respeito no nosso ofício. E é isso, parabéns, Dadá. Muito feliz de te conhecer pessoalmente depois de tanto tempo. E é com você, Luiz. Bom, é sempre mais legal assim abrir para o público, né? E aí ouvir também o que vocês acharam do filme, o que vocês querem perguntar. Eu vou falar muito rapidamente. Esse filme, ele, como eu falei na apresentação, ele foi feito ao longo de muito tempo. Eu tenho a impressão que, a partir de 2002, é que começaram a ser feitas as primeiras imagens desse filme, e, de lá para cá, enfim, muitas situações aconteceram, e algumas delas eu tenho a impressão que deram, vamos dizer assim, foram importantes para fazer o filme acontecer. Uma delas foi uma ida do Dadá para fazer uma palestra em Juiz de Fora, lá na universidade, né, na UFJF. Foi a ocasião em que nós fizemos um longo depoimento, ele gravou um longo depoimento, e esse longo depoimento praticamente se transformou, vamos dizer assim, na base do roteiro do filme, né, porque é a trajetória do Dadá. Eu tenho a impressão que esse momento foi assim bastante importante para o filme, porque um pouco dessa base é gestada ali. Um segundo momento é quando o Dadá vai para a Pedra, né, onde ele nasceu, e vai rodar o curta-metragem A Nave de Mané Socó. Esse retorno do Dadá à Pedra, a Arco Verde, também me pareceu uma coisa assim excepcional para a questão do filme, né? E eu fui lá, acompanhei a filmagem, acompanhei esse momento dele rodar o filme, que foi um filme, inclusive, premiado. Depois foi um filme que foi premiado em Brasília e tal, circulou, né? fez uma bela carreira. Esse reencontro do Dadá com ele mesmo, com esse início dele, quer dizer, que vai lá para o rádio, vai lá para essa paixão pelo cinema que vem de alguém que frequenta o cinema, as salas de exibição, que trabalhava no sistema de alto-falante lá do cinema. Tenho a impressão também que esse momento foi o segundo momento em que o filme deslanchou, não é? E, por fim, como eu falei também na apresentação, a entrada depois da Cinemateca para a finalização, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque é aparentemente simples você fazer o filme sobre uma pessoa que é tão próxima, que é uma pessoa mais do que amiga, uma pessoa que já vira uma relação realmente familiar, assim, de muito carinho. Parece uma coisa realmente fácil, né? Quer dizer, vamos fazer um filme sobre essa pessoa. Não é fácil. Não é fácil porque a intimidade, esse processo que você tem de conhecer demais a pessoa, se torna um labirinto de possibilidades. Para onde que você vai, né? Como que você aborda uma pessoa que você convive com ela, que você admira, que você trabalha com ela, não é? Que você tem sonhos de criação e já tivemos projetos e conseguimos fazer os projetos, que você tem todo um aprendizado. Como é que você aborda essa pessoa? Como é que você faz um documentário sobre a pessoa? É muito difícil. Então, eu devo dizer que esses 3 momentos, e, na verdade, sobretudo, do ponto de vista da feitura do filme, esses 2 momentos, que foi esse longo depoimento dado pelo Dadá e esse retorno dele à Pedra, foram momentos que foram muito felizes, porque fizeram o filme acontecer. Eu acho que todo filme pode ser visto em camadas, em múltiplas camadas, ou seja, você pode acompanhar simplesmente a história, você pode ouvir a narrativa, você pode curtir uma ou outra passagem, você pode se divertir com o filme, com os filmes que aparecem. São muitas as camadas que qualquer filme oferece, né? Eu tenho a impressão que, além da história pessoal que existe nesse filme, que existe na relação entre a gente, que existe na história do Dadá, existe uma outra camada que é a da própria história do cinema brasileiro, não é? E a forma como a história do Dadá se costura com a história do cinema brasileiro, de uma maneira que, quando você faz um deslocamento, quer dizer, quando você sai da abordagem, vamos dizer assim, mais convencional dessa história,
que seria sempre aquela calcada na questão do diretor, do autor, do produtor, etc. e tal, quando você desloca isso, quando você olha para essa história a partir de um outro ponto de vista, das pessoas que fazem um cinema, mas que estão, muitas vezes, tendo a visão de como esse cinema é feito de uma outra forma, você reconta essa história, uma história recontada a partir desse outro ponto de vista. Então, enfim, para passar logo aqui para o nosso querido homenageado, eu diria que eu vejo, pelo menos assim, essas duas camadas como, para mim, as mais, vamos dizer assim, talvez importantes no filme, que é justamente essa história pessoal de um brasileiro, de alguém que, enfim, poderia até trabalhar em outras coisas, mas ele foi trabalhar em cinema. Mas é a história de um brasileiro e a história de um cinema brasileiro. E as duas coisas se entrelaçam, e eu espero que o filme tenha conseguido passar isso, né? Então, vou passar aqui para o Dadá, para ele, enfim, dar a palavra dele. Depois que o Luiz falou isso tudo aí, eu não sei o que é que eu vou dizer. Porque Luiz é o sobrinho que me faltava há muito tempo, desde que eu conheci o Luiz, por intermédio de André. E é aquela coisa que eu tenho uma sobrinha, duas sobrinhas, uma filha legítima da minha irmã e a outra adotada pela minha irmã. Essa gente faz parte da minha continuidade. Aliás, a minha continuidade, eu fui continuista também, né? Mas, pronto, agora eu estou rindo, foi bom. A minha continuidade são duas netas lindas e dois netos maravilhosos, né? Que o André me deu, né? Com duas pessoas maravilhosas que eu amo muito. Mas, voltando ao Luiz, é o seguinte, desde que eu conheci o Luiz, por intermédio de André, e foi aquela coisa, o Luiz me ajudou em muita coisa. Porra, eu fiz um roteiro com ele, discutindo, fiz, né, um roteiro que não foi filmado, que era o Chega Vara Meu Bem, mas esse não era o título, não. O Ceguinho Visual, entendeu? Era o Ceguinho Visual, uma comédia muito doida, porque essa coisa de Chega Vara Meu Bem, aliás, tem um subtítulo, né? Quando o galo brasileiro agasalhou a águia americana, né? É muito doido, você lembra, Luiz? Mas isso é um pronunciamento, né? Um dos diálogos do filme é uma americana dessas que vem brasilianista, essa coisa toda, né? Bom, isso não foi filmado, não foi aprovado na época. Aí vem o Geraldo José. O Geraldo José, eu vou contar para vocês como é que foi. O Luiz estava, por intermédio meu, o Luiz gravou, aquele gravadorzinho pequeno, né, Luiz? Gravou vários técnicos, várias pessoas de cinema, né, que ele sabia que eu conhecia, e aí ele gravava as pessoas, depois passava para o papel, para um jornal cinematográfico da internet, não era? Como era o nome de um jornal? Panorâmica, é. Aí, a gente bebendo umas cervejas, esse negócio é o seguinte, eu dei uma entrevista uma vez para Zé Pereira, e a foto que abre a grande foto da entrevista, sou eu num botequim com um copo de cerveja na mão. E aí, o Zé José botou a manchete, como que eu tivesse dito isso. Sem botequim não existe cinema brasileiro. Porque, na realidade, eu assisti muita gente contando roteiro, muita gente, aqueles roteiros encebados de tanto ficar debaixo do sovaco,
né, e nunca foram filmadas. Aí o cara me convidava, esse filme você vai montar comigo, não sei o quê. E a gente chamava lá no Beco, os caras vinham com um roteiro sem pé e sem cabeça, e a gente chamava sovaco intelectual. Que no Beco se gozava muito desses tipos, todo dia aparecia um diferente. E aí, com o meu montador, não sei o quê, o cara me contava, e eu tinha paciência de ouvir aqueles roteiros. Eu e o falecido Afonso Viana, que era diretor de fotografia, mas o cara bancava a cerveja da gente o tempo inteiro. Era como figurante, que no 35mm, vários filmes que eu montei, aí depois da claquete, aquela coisa toda, aí dá os cortes, inclusive os cortes finais, tirava aqueles fotogramas que era para jogar fora, eu guardava, porque eu via no Beco aqueles figurantes que ficavam loucos quando eu dava pedaços de fotograma a eles. E também aquela coisa da hierarquia, como o Nelson fala. E essas coisas todas é o seguinte, se eu tivesse montado os filmes que eu fui convidado em mesa de botequim, eu acho que até hoje eu estava montando esses filmes, né? Porque cada dia no Beco era 2, 3 sovaco intelectual. E o Luiz foi o seguinte, não foi sovaco intelectual, porque o Luiz é um intelectual, né? O Luiz foi o seguinte, quando ele perguntou, você conhece o Geraldo José, aquele sonoplasta e tal, depois é meu amigo, eu aprendi muito com ele, né? Aí Luiz, não, fazer um contato eu quero entrevistá-lo para publicar no jornal, se lembra? Aí eu entrei em contato com o Geraldo, marquei com o Geraldo, pô, pelo amor de Deus, é uma honra, não sei o quê e tal. Que Geraldo era um gentleman, né? Aí levei o Luiz, para lá, para casa do apartamento do Geraldo, nas Laranjeiras. Bom, quando chegamos lá, Dona Dalva, que era a esposa do Geraldo, fazendo aqueles pastéis de carne e de queijo, pelo amor de Deus. E Geraldo abriu uma geladeira que estava entupida de latão de cerveja. Os vários tipos de cerveja estavam lá naquela geladeira, não era, Luiz? E aí eu ficava olhando, o Luiz foi fazendo pergunta, e de vez em quando o Geraldo olhava, aí eu avivava a memória do Geraldo, e tome cerveja, aquela coisa toda. E tome pastéis da Dona Dalva, né? Aí o filho do Geraldo, a filha, azeitoninha preta maravilhosa, olha só, de graça, até injeção na testa, né? E aí, quando terminamos o papo, a gente já estava de fogo de tanta cerveja, que saímos pela Laranjeira, aí tinha um botequim, o primeiro botequim aberto, nós entramos, não é, Luiz? Porque durante a entrevista, me vem na cabeça de, puta merda, tem que fazer um documentário sobre o Geraldo e tal. Aí falei para Luiz, datilografa aí esse troço, tira uma xerox para mim e vamos fazer um documentário sobre o Geraldo. Luiz entusiasmou-se logo. Eu não sei se ele entusiasmou-se com o convite ou se era porque a gente estava entupido de cerveja, hein, Luiz? Os dois, olha só. Mentira, né? Eu sei que nós fizemos o roteiro, Geraldo cedeu fotografias dele no tempo do rádio, aquela coisa toda, fizemos o roteiro. Aí batalhamos atrás. Tem uma fulana aí, eu não vou citar não, porque está em atividade, mas eu fui umas 3 produtoras, e aquele papo furado. E dava a entender o seguinte, você arranja a grana que a gente administra a produção. Porra, em casa de vagabundo e malandro não pede emprego, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, o que é que há? Está me achando com cara de otário e tal. Eu vou arranjar a grana para a pessoa administrar, né? Comer a grana, e aí fui batalhando. Aí fui no CTAV, Roberto Leite, grande amigo, mixador, amigo de longa data, desde a época do amuleto. Roberto disse, Dadá, aqui eu tenho ponta de negativo, 16,35, a gente tem crédito no laboratório, aí uma série de coisas, tem a mixagem, tem isso, tem câmera, só não tem grana.
Aí eu, puta merda, não tem grana, como é que a gente faz? Aí fiquei batalhando, ia atrás de umas produtoras, aquele papo de Araquilândia e tal, né? Aí, quando de repente o André fala para mim assim, pai, tem um edital no Ministério da Cultura, a temática é a participação do negro na cultura brasileira. E vão ser 12 documentários, 7 para quem já é diretor, tem currículo de diretor, e você pode entrar como diretor estreante, devido ao seu currículo e devido à figura do Geraldo. Aí tem que arranjar uma produtora, isso é o que eu digo, não vou atrás de produtora. Você e a Gabi não tem a Inventarte? Vamos tentar com a Inventarte. Ah, mas a Inventarte tinha produzido uns vídeos, um negócio assim, né? Não estava gabaritada. Tal. Eu sei que preparamos o orçamento. Sim, primeiro eu liguei para o Geraldo. Eu gosto do Geraldo. Eu acho que agora a gente vai conseguir fazer o documentário, porque a participação, a temática é a participação do negro na cultura brasileira. Geraldo respondeu de lá, e eu sou branco? Pronto. Aí eu sei que nós preparamos o roteiro, preparamos o orçamento, dentro do orçamento do Ministério da Cultura, e mandamos lá para Brasília, né, para ser julgado. Aí tinha 4 pessoas no júri que eu tinha trabalhado com essas pessoas. Uma delas era a Cátia Mezel, documentarista do Recife, que aparece no filme do Luiz, e que eu tinha montado 6 curta-metragens dela. Outro era, nem me lembro o resto, eu sei que aquela coisa. E o jurado era tudo afrodescendente, né? Bom, os caras votaram tudo no documentário, e o pessoal do cinema, os 4 de cinema, votaram também no documentário. Então, foi assim, eleito, premiado, veio o troço do... votação unânime com louvor. Aí pronto, nós fizemos o documentário, essa coisa toda, e estreamos o documentário no É Tudo Verdade e no CCBB, né? Depois eu fui para São Paulo com o Geraldo. O documentário ganhou o prêmio Aquisição da TV Cultura, aquela coisa toda. E eu me lembro que o Geraldo disse, numa projeção, eu acho que foi na projeção do CCBB, sim, aí o negócio da música. Vou contar para vocês uma história da música que é muito interessante, que é o seguinte, e a trilha sonora? O Gerdau, filho do Geraldo, disse para mim assim, eu sou amigo de Carlos Malta, não sei o que e tal, e ele é muito amigo do meu pai. Eu sei que me arranjaram uns 6 CDs com Carlos Malta e o conjunto, e eu separamos aquelas músicas de autoria do Carlos Malta, né? E adaptamos da montagem, cortando de um som de uma música para outra, aquela transação toda, e Geraldo disse uma coisa que hoje eu repeti para o Luiz, estou imortalizado, e o Luiz me imortalizou. É isso aí. Maravilha, já são 9h, a gente queria até 9h30, porque também é um pouco difícil sair daqui do MAM. Então, agora eu gostaria de abrir para perguntas e peço que façam as perguntas aqui no microfone. Alguém gostaria de começar? Dada, eu queria que você comentasse mais sobre a montagem do som, né? Que você fala desse corpo dramático, né, que o som traz para o filme. Então, eu queria que você destacasse alguns trabalhos que você trouxe um pouco mais de som. É isso? Olha, todo filme de longa-metragem, filme de curta-metragem que eu editei o som, eu montava o filme e editava o som. A edição de som é o seguinte, de repente o cara fazia som direto, né, fazia som guia, depois dublava, os atores ouvindo o som guia e dublava, dando a mesma inflexão durante a filmagem. E muitas vezes tinha o seguinte, às vezes a imagem era de
um ator, de uma atriz, mas como eles não estavam disponíveis, essa coisa toda, chamava-se um dublador profissional, daqueles que dublam ainda enlatados americanos, estrangeiros, né, para passar na televisão. E tinha isso também, muitas vezes, é o seguinte, às vezes a imagem era de um ator ou de uma atriz, mas a voz não era nem de um nem de outro, entendeu? E eu sincronizava essas coisas, tinha que ver se de repente o som estava adiantado, tinha que atrasar um pouco o som, se o som não estava adiantado, tinha que puxar o som, frase a frase. Agora, quanto à parte de ruído, de ambiente, a gente tinha o seguinte, o arquivo do Geraldo José. Depois que dava o corte no filme, que não ia mexer em nenhum fotograma mais, chamava-se Geraldo, a produção chamava Geraldo José, e ele ia para a Moviola comigo, assistir o filme mudo. E aí a gente ia discutindo, por exemplo, ele tinha um arquivo, Geraldo José chegou a ter 12 mil sons catalogados, né? E que esses sons, como é que se diz, serviram para mais de 500 filmes brasileiros. E aí era o seguinte, por exemplo, eu ia projetando a imagem na moviola e ia parando, ia projetando e parando. Aí ele anotava, por exemplo, interior noite, exterior noite, interior dia, carro que passa, liga o carro, de acordo com o carro que estava na tela, ele tinha um som referente. É um Volkswagen, é um Chevrolet, ele ligava, depois ainda tinha o som do ambiente do carro, entendeu? E do exterior, por onde o carro estava andando. Se era um filme que tinha cavalgada de bandoleiro, de cangaceiro, essa coisa toda de tiroteio, aí tinha o som do ambiente, da caatinga, o som dos tiros, essa coisa, relincho do cavalo, o assopro dos cavalos, aquela coisa toda. Agora, só que as pisadas do cavalo, ele via num telão, na tela, né? E aí ele com o assistente, aqueles coquinhos, toque, 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 tudo. Por exemplo, aí tinha uma mulher ou um homem, de acordo com o sapato e de acordo com o ambiente, ele reproduzia, na época a gente chamava ruído de sala, entendeu? Hoje chamam de Foley. Para mim, Foley, eu continuo com a ideia de ruído de sala, porque Foley, para mim, é uma sanfoninha pequena lá do Nordeste, que toca forró, chamada Foley de 8 baixo. É menor do que um acordeão grande, daqueles que Dominguinho, que o Luiz Gonzaga tocava, essa coisa toda. Então, o Foley é um negócio lá dos americanos. Lá eles usam falar que era ruído de sala. Então, Geraldo reproduzia passos, porrada, essa coisa toda, vendo a imagem em movimento. Ele e um assistente davam murro nos peitos, aquele negócio todo. Se fosse bater palma, a gente tinha som de acordo com a imagem, por exemplo, aplausos de uma orquestra, aplausos de um cantor, essa coisa toda era reproduzido em pistas. Eu sei de tinha filme que, mesmo no mundo, tinha filme que tinha 10, 12 pistas. Aí depois ia para a mixagem, ia fazendo pré-mixagem, da pré, até ficar uma pista só, entendeu? Para poder mixar depois. E na mixagem, geralmente, o que é que predominava na mixagem? Os diálogos dos intérpretes, no primeiro plano, o ruído de sala e o ruído montado em segundo plano, e a música, quando tinha música. Eu montei poucos filmes que teve música própria. Geralmente era música de disco, era aquela coisa toda que colocava na pista, né? Os filmes de mais... Olha, eu fui o segundo, por exemplo, a Batalha dos Guararapes, do Paulo Thiago, era um filme que tinha mais de 50 horas de copião, de material filmado, para transformar em 2 horas e meia, 2 horas e 40. Agora você imagina, né, como é que foi para editar o som desse filme. Tinha as batalhas, o grupo de negros, de brancos e de índios contra os portugueses de Maurício de Nassau, que era interpretado pelo Jardel Filho. O João Fernando Vieira, o grande herói pernambucano, era Zé Vilke.
essa coisa toda. E esse filme foi todo dublado, foi feito, não foi feito, porque foi feito som guia. Tinha 3 câmeras, essa coisa toda, entendeu? Então, imagina o trabalho. E ainda a música que foi feita com uma grande orquestra, feita pelo maestro Guerra Peixe. Então, era o seguinte, eu preparava numa moviola e o Nelo Melli, o velho argentino de quem eu fui assistente, cortava com o Paulo Thiago e eu apurava, marcava o corte, discutia o corte e eu apurava o corte depois, entendeu? Mas também tinha assistente para mim. Na época da edição de som desse filme, olha, tinha cavalo para caramba, os holandeses, os portugueses, os índios e os afrodescendentes do Felipe Camarão, aliás, do Henrique Dias, os índios de Felipe Camarão, que era Roberto Bonfim. Era uma gritaria medonha na mixagem dessa coisa toda. Então, para você ter o som dos ambientes era som de arquivo. E o som de passos, de correria, de porrada, de cavalo correndo, dessa coisa toda, era todo reproduzido no telão, a imagem correndo e o Geraldo com 2, 3 assistentes, entendeu? O negócio de Londres foi o seguinte, o gringo lá da Channel 4, aí eles falaram, olha, queremos a visão brasileira das queimadas da Amazônia e tal e tal. Aí o Otávio falou, olha, para mim ter a visão brasileira, eu tenho que levar meu montador. E tal. Aí eu sei que e a gente sincronizando 30 horas de material em 16 milímetros, som direto, né? Sincronizando aqui no Brasil. É tanto que eu tive até uma assistente neta de Humberto Mauro, a Valéria, filha do grande Zeca Mauro, neta de seu Humberto Mauro, que foi um dos pioneiros do cinema brasileiro. Ela numa moviola e eu noutra, sincronizando esse material, essas 30 horas. Aí o gringo mandou de lá uma assistente, uma montadora, que falava um português atravessado, irlandesa, que tinha trabalhado com o Rui Guerra nas filmagens da independência de Moçambique e tal, né? E o Brian, que era um inglês que alugava equipamentos, essa coisa toda, aí viram eu trabalhando, conversando, tal e tal. Aí o gringo lá telefonou para o Otávio, sei o quê. Ele fala inglês, esse seu montador fala inglês. Aí o Brian, né, falou, ó, ele não fala inglês, ele fala a linguagem do cinema, né? E eu sei que eu fui, aqui eu ganhei em dólar, lá eu ganhei em libra e travel cheque, aquele negócio todo. E eu sei que uma moviola lá, aquela coisa, já estava sincronizada, eles discutiam e eu fui cortando, né? Cortando. E tinha essa irlandesa que falava português, mas a danada dessa mulher, ela fumava um haxixe da porra, né? E me tirava de sincronismo pra cacete. Ela ia mexer lá e doidona, que manda o haxixe, não era, Otávio? Não é verdade? Ela falava um português atravessado. Mas acontece o seguinte, que aí eu fazia umas marcas de entrada e saída, tanto no magnético de som, quanto na imagem. E aí, quando estava fora de sync, eu pegava, os gringos ficavam loucos com esse negócio, porque eu pegava em cima da minha marca, aí de fim eu pegava tudo de fim, fazia... Mas a marca de entrada e de saída, tanto no magnético, 16 milímetros, quanto na película, né? E botava de fim, com toda a rapidez. E os caras, aí porque lá tem aquele negócio, tome sincronizador, tome não sei o quê. Eu fiz a marca de entrada e a marca de saída, tanto no som quanto na imagem, eu ressincronizava de fim, deixava, aí voltava tudo para o start. Eles ficavam olhando e diziam, gênios, gênios. E a gente ainda tinha a música lá do Bruno Nunes, né? Que é a abertura do filme, a música dele, que os gringos ficavam doidos com aquela música toda. Aí no negócio de Mr. Guinness, que esse cara revelou, que, né? Porra, eu longe do meu filho, longe da família, essa coisa toda. E lá no Sorro,
era os grandes... As produtoras é tudo lá no Sorro, quando tem teatros antigos, aquela coisa toda. E eu sempre falei, mas de repente tinha se lembra daquele fotógrafo português chamado Sardinha, né? O sobrenome dele era Sardinha. De vez em quando ele estava lá com a gente e eu saía na noite com ele para depois pegar o metrô, aquela coisa, para ir lá para onde a gente estava hospedado. E aí um dia eu chego lá num restaurante italiano, cheio de cartaz de Fellini, de Totò, de Aldo Fabrizi, Gina Lollobrigida, todas as grandes figuras do cinema italiano dos anos 50, dos anos 60. E aí eu pedi uma cerveja lá e tal, e o cara... Guinness? Não, mas a Guinness foi lá, era no pub lá, né? A Guinness já foi outra história. E o cara... Eu conversando em português, o cara se aproximou, o dono do bar, do restaurante, aí falou, eu morei muito tempo em São Paulo, não sei o quê, então, pronto, aí o cara falava um português italianado, pronto, aí eu já sabia lá. Agora, o negócio de Guinness era o seguinte, porque saía do escritório da produtora e descia. Aí tinha lá o pub, aquele negócio todo. A primeira vez que eu fui nesse pub, aí eu cheguei lá e assim, a moça veio, aí eu falei assim, Only Guinness Strong, please. Aí ela trouxe lá aquela, porque a Guinness é uma cerveja preta encorpada e tal, aí todo mundo dizia, essa cerveja daqui não dá barato, o barato vai dar da Guinness Strong, da Green Forte. Eu pedi, Only Guinness Strong, please. Aí ela trouxe aquela... Aí eu fiquei naquela toda. Aí eu peguei uma nota, eu costumo, é lira, como é que é? Aí a nota aí, ela vem com um punhado de moedinhas, aquele negócio todo, para pagar a cerveja. Aí depois eu, esperando o Otávio e mais uma pessoa, aí eu, Oni, please, apontei, aí pronto. De repente, dias depois eu chegava lá, aí a moça lá dizia, Brazilian Only Guinness Strong, please. Eu, yes, miss, yes. Isso aí eu tirava de letra. Aí ficamos lá 2 meses, né, companheiro? Foi 3 meses, rapaz. 3 meses. 3 meses. E ainda ganhamos um prêmio. Novembro. Ainda ganhamos o Oscar Verde, com a dívida da vida. Nós rompemos de 89 para 90 lá, na Praça Trafalgar Square. E aí os gringos brasileiros, my English no good, my heart very good. Viva o cinema brasileiro, né? Era. Agora na sexta-feira. Agora o Sérgio Guios, que era cinegrafista da Globo para cobrir a Europa, né? Era amigo de infância do Otávio, ele leva a gente para Porto Belo Road, né? Aí lá em Porto Belo, o cara falando português, africano de Moçambique, Angola, aquele negócio todo. E fomos para um bar e restaurante de um português. Aí eu vi lá, bar e restaurante Oliveira. Eu digo, puta merda, isso deve ser parente de meu bisavô, que era um Oliveira que veio para Pernambuco. Aí eu sei que a gente já de fogo bebendo, aí o Sérgio Guios me apresenta, é meu amigo pernambucano, não sei o quê, meu amigo lá mora no Rio de Janeiro, não sei o quê e tal, ele é Oliveira. Aí o coroa lá ficou doido assim, aí eu tirei a identidade e mostrei para ele, Severino de Oliveira Souza. Aí eu falei, meu bisavô do Porto, aí ele era do Porto também, Oliveira do Porto. Pronto, aí a gente ia beber lá, a minha comida era... E ele não cobrava metade, você lembra? Aí me levaram para o MUME, vai conhecer o MUME, porque o MUME é o Museu do Cinema mundial. Aí começa,
porra, um prédio gigantesco, aí tinha que atravessar uma ponte. E eu fui com o Sardinha e mais 2 afrodescendentes de Angola, aquele negócio todo. Aí, o primeiro andar era os homens da caverna, inscrições rupestres. Aí vai a fotografia, a pintura, até chegar no cinema, então, aquele negócio todo. Cada andar era referente a uma coisa, né? E a gente... E tinha embaixo, tinha um bar. Quando assiste aquele negócio todo, tal e tal, aí desce para... Como é que se diz? Terminou de ver, vamos beber um negócio para atravessar a ponte e ir lá para outro lugar. Eu, Sardinha e 2 africanos. Eu sei que quando atravessando na ponte, aquele negócio todo, e aquele... Como é o nome do rio, Otávio? Você lembra? Não me lembro. O Tamisa, né? O Tamis. Aí chegou no meio assim, eu doido para mijar, porra. Eu vou mijar. No Tamis. Eu falei. Aí tinha 2 africanos, um português, e tinha um cara, não me lembro Aí eu falei assim, faz uma roda aí, que já estava querendo escurecer, que eu vou mijar no Tamisa. Aí o cara disse, rapaz, esse é o rio sagrado dos ingleses. Eu vou mijar para a rainha, vou mijar para a monarquia, vou mijar para... Puta que pariu esses... E estava o cara... Pronto. No outro domingo o cara tinha avisado para todo mundo lá em Porto Belo, aí queriam ver o nordestino que mijou no Tamisa. E foi muita doideira lá que a gente aprontou, não foi, Otávio? E ainda levamos Oscar. Que Oscar? Do filme da Dívida da Vida. O cara perguntava da Dívida da Vida ganhou o Oscar Verde, rapaz. Depois. Não, mas o gozado lá era o seguinte, o cara perguntava assim, e o título do filme? Eu fazia Halting the Fire. Bebi com... Porra, eu bebi ali no Sorro, naquele botequim, bebi com... Porra, como era o nome dele? Era... O cara do Saara, lá de... Aquele ator, rapaz, Peter O'Toole, que era o Lawrence da Arábia, tomava um porra e ficava doidão, já chamavam ele de Peter Drink O'Toole. Bebi com esse cara. Esse povo tudo bebia com a gente ali nos botequins. Não tinha frescura. Os ingleses, tudo certinho. Aí me apresentava. E a gente chamava... Filme Edith Brazilian, não sei o que, o cara. Aí eu ficava, eu sou editor brasileiro, né? Aí aqueles atores, porra, perto dos teatros antigos pra caramba. Foi um tempo maravilhoso. E que me salvou, né? Porque quando eu volto para o Brasil, cadê montar filme? Ainda bem que eu tinha uns conchavos na publicidade e não troquei dólar, não troquei... Fui trocando aos poucos, tinha deixado a Socorro com dólar, né? Tudo certo. Aí pronto, aí o primeiro... Porra, passei o ano de 91, não montei filme, montei comercial, né? Lá no Jerônimo. Aliás, teve um comercial que eu montei lá, o Hollywood King Size, e o cara o Pedrinho Aguinaga, que tinha sido eleito o homem mais bonito do Brasil, mas tinha uma vozinha fuleira, aí até aquela coisa, você faz a primeira montagem, sincroniza o cara, essa coisa toda, aí vem os clientes para assistir. Negócio dos clientes. Aí os caras, quando vê lá na projeção do Jerônimo, dizem assim, porra, o cara é boa pinta, não sei o quê, mas essa voz não convence vendendo Hollywood King Size. Porque o Jerônimo me dava uma guarida da porra. Aí, tem que dublar a voz dele, Aí chega para mim e diz assim, Jerônimo, Dadá, quem que você acha? Milton Gonçalves é bom para dublar a voz dele? Porra, a voz do Milton é muito... É o contrário, é muito machão, pô. Esse cara com essa bonitinho aí, eu tenho uma pessoa melhor. Tá? Quem é que você sugere? Eu digo, o Reginaldo Farias, que era meu chapa.
Aí, tem o telefone do Reginaldo, eu tinha, mas eu disse, não, mas é fácil de conseguir e tal, tal. Primeiro eu telefonei para o Regis, né? Eu digo, Reginaldo, o negócio é o seguinte, o Pedrinho Aguinaga pegou um Hollywood King Size, caríssimo, a superprodução, mas acontece que não estão, os clientes da Philip Morris não estão aprovando a voz dele. Descobre quanto foi o cachê dele, descobre que você não vai perder nada, você sabe disso, né? Foi uma luta danada. Eu tive que dar um porre no contador da Momento Filme para ele me dizer quanto foi o cachê do Reginaldo. Aí eu falei, Reginaldo, foi tanto. Porque quando o Jerônimo chama Reginaldo, é Reginaldo pede lá em cima. Aí, pai, não sei o quê e tal. Olha, para mim, a minha voz para esse bonequinho, beleza, vender Hollywood é tanto. Eu sei que quando foi no Natal de 91, de 90 para 91, porra, chegou uns 6 litros de um vinho maravilhoso que Reginaldo me mandou. E essas coisas, porra, é a tal história, né? Fazer o bem não olhes a quem. Valeu, companheiro. Boa noite. Boa noite. Tem uma hora que eu achei no documentário muito significativo, que você está para entrar para o cinema e você fala assim, eu não vou ser mais um na multidão. E, efetivamente, não foi. E o cinema entrou na tua vida e você teve aquela visão ou aquela intuição, e isso fez toda a diferença. Mas você viveu num Brasil e num Rio de Janeiro que tinha muito cinema, e muito cinema hoje é igreja, muito cinema hoje é farmácia. E você também trabalhou muito fisicamente com a película, com um maquinário grandaço que é a moviola, tendo embate com a película, a mão no 35 ali. Estou falando isso tudo porque eu vivi intensamente um tempo da minha vida em sala de cinema, vendo cinema convencional em 35 milímetros. Eu morava em cima do Caruso, onde estreou o Amuleto de Ogum, e eu não tinha idade para ver. Eu sabia a história toda do filme, mas não tinha idade. Sabia que era uma coisa com sobrenatural, o cara do corpo fechado e não sei o quê. O filme do Otávio Bezerra, se não me engano, também, Uma Avenida Chamada Brasil, estreou lá no Caruso. E você andava ruas do Rio de Janeiro que você parava para olhar os cartazes. Quer dizer, todo um modo de vida, toda uma indústria que foi embora ou foi mudando. E não sei se a gente deve lamentar isso, porque a gente sempre tende a achar que no passado tudo era melhor, né? No passado também o pessoal achava que no passado as coisas eram melhor. Mas você viu essa mudança para o digital. Essa coisa da película em 35 de entrar na sala do cinema, que me impactava tanto emocionalmente, o vídeo, é lógico que ele consegue me emocionar, mas eu não tenho essa mesma experiência que eu tinha com a película. Como é que você viu essa transformação, tanto no teu trabalho, como você como espectador? Como é que isso te afetou? Olha, quando começou o negócio do digital, houve uma inflação muito grande de cineasnos. Não era cineasta, tinha muito cineasno, principalmente aqui no Brasil, a novidade. Não é negativo, para comprar negativo. Não vai revelar no laboratório. Está entendendo? Aí todo mundo que cinema, apareceu o diretor para cacete, que era tudo um bando de cineasno. Fazia uns filmes sem pé e sem cabeça, sem planejamento. E aos poucos o que vai acontecendo? Vêm os profissionais, os caras que segura, que sabe fazer cinema, e para eles muito mais tranquilo, essa coisa toda. É a evolução, né? Eu, sinceramente, eu já estava, como é que se diz, em outra, mas aí quem vai segurar o digital e continua segurando é meu filho, mas de vez em quando eu tenho que dar uns palpites também, né, na edição, essa coisa toda, porque, afinal, Nelson Pereira disse 2 coisas comigo que eu guardo isso tudo, né? E ainda bem que eu estou
não estou borocochô, que foi o seguinte, um dia, isso na montagem da Tenda dos Milagres, eu apareci um livro de muita teoria, essa coisa da teoria, eu estava com um livro de teoria cinematográfica. Aí Nelson perguntou assim, você está lendo isso, é? Eu digo, pois é, rapaz, é danado, eu estou lendo. Ele disse, Dadá, para quem tem o raciocínio rápido como você, quem tem a intuição que você tem, a experiência técnica que você tem, não leia isso não. Leia a biografia de grandes cineastas, leia a memória, leia o cara dizendo como fez determinado filme, essa coisa toda. E até hoje eu gosto de ler memória. Tem memória de Kurosawa, Fellini, João Fó, né, Nelson Pereira, Roberto Santos, essa coisa toda. Ainda tem uma biblioteca muito boa que eu leio, releio, como eu tenho, vejo filme em DVD, vejo filme em Netflix, principalmente as novidades e tal. Mas o André é quem tem paciência para aguentar essa gente com quem ele monta, com quem ele acompanha a filmagem. Porque tem muitos gênios, né? Gênios e mais gênios, essa coisa toda. E quanta coisa que eu fiz quando saltei na rodoviária, realmente eu olhei para um lado, olhei para outro, essa coisa toda, e disse assim, cá comigo. Eu não vou ser um anônimo a mais nesta cidade, e eu quero ser alguém naquilo que eu vou fazer. E lutei, como dizia Plínio Marcos, que figura que eu conheci, nas quebradas do Mundaréu, no reinado de nosso pai Oxalá, se come o pão que o diabo amassou pelo rabo, e tem que lutar para ser um guerreiro, e tem que lutar por aquilo que você ama e que você entende. Axé. E ainda eu repito uma frase de um amigo meu muito doido, que era um ator maravilhoso, o falecido Ivan Seta, que foi um grande amigo. Ele dizia uma coisa assim, me perdoe a expressão, mas quem tem medo de cagar, toma sorvete. Renatinha, minha grande amiga, eu tinha que esculachar. Estou pronto. O que vier, eu topo. Gente, pelo avançar da hora, agradeço a participação de todas, todos e todes. E eu não sei para onde a gente vai depois daqui, mas o beco faz falta, né, Dadá? Olha, essa semana, anteontem, eu filmei no beco, porque foi um pedido de um grande amigo, o Igor Barradas, e a sua equipe, essa turma, mas eu não gosto de andar por ali. Eu evito sempre andar ali na Álvaro Alvim, Alcino Guanabara, naquela região, pelo seguinte, porque eu tive momentos de grande alegria, né, no desenvolvimento da profissão de homem de cinema, e ali eu me sinto assim, olho para um canto, olho para outro, não vejo ninguém da minha época, ninguém que... aquela coisa toda, meus fantasmas e tal. Eu não gosto. Eu fui, porque eu não posso deixar de atender um pedido de uma pessoa como Igor, que é um amigo muito querido. Mas aquela região ali eu não gosto de andar, sinceramente. Eu evito. Eu vou pela, como é que se diz? Vou pela 13 de Maio, vou ali em frente do Amarelinho, mas nos buracos, na Álvaro Alvim, porra, que tinha, naquelas transversais todas, tem aqueles bares. Para mim, eu não gosto. Né? Aí quando eu passo por ali, eu sempre esbarro numa daquelas igrejas antigas
na Rua Uruguaiana, essa coisa toda, e fico um momento quieto ali, acendo uma vela, memorizando grandes amigos que já fizeram a passagem por andar de cima há muito tempo. Mas, como diria o Sérgio Sonteiro, né, o maior dever de um revolucionário é manter-se vivo. E você está tinindo, então não tem o Beco, mas tem muitos outros bares. Botequim, né? Outros botequins que você gosta. Eu moro em Santa Teresa. Às vezes eu desço a pé ali, mas só subo de ônibus, essa coisa toda, na Rua do Riachuelo. E principalmente ali na Nossa Senhora de Fátima, ali, tem botecos maravilhosos, tira-gosto maravilhosos, principalmente nos dias de sábado, que é a feira da região. Aí é bom demais, né? Vamos? Gente, muito obrigada pela participação. Até mais. Axé.